A promessa do Espírito Santo não se restringe apenas aos discípulos do passado, mas é uma realidade que está no alcance de cada crente nos dias de hoje. Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, pois ele nos habilita a enfrentar os desafios espirituais, a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que exalte a Deus. Dessa forma, somos chamados a abrir nossos corações para a ação do Espírito e o seu poder transformador. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. E por falar nisso, para você que está entrando hoje aqui no canal, ainda não é inscrito, tem gente até que relata que às vezes já assistiu algumas aulas, já assistiu outros vídeos, mas não se inscreveu. Gente, se inscreva, tá bom? Além de se inscrever, ativa o sininho, que aí você vai receber qualquer vídeo novo aqui do canal. Também deixa o seu like, tá? Dá aquela curtida e compartilhe esse vídeo com alguém. Também comente, não deixe de comentar, seu comentário é muito importante, tá? Faça parte também dessa família, se inscreva, não vai te custar tempo, não vai te custar dinheiro e você vai ajudar bastante esse canal. E quando você faz tudo isso, o YouTube vai entender então que os nossos conteúdos são relevantes e aí ele proporciona pra gente uma maior visualização. Para você que já é inscrito, eu te peço, se você se inscrever hoje, comenta, me inscrevi. Para você que já é inscrito, comenta também, deixa o seu nome, diga qual é a cidade que você nos assiste, qual é a sua igreja, conversa com a gente nos comentários, tá bom? Nos comentários é bom que o assunto não se limita apenas ao vídeo, mas dá pra gente continuar conversando sobre o assunto, tá bom? Então, muito obrigado para você que já é inscrito, está retornando aqui no canal, já assistiu alguma lição anterior, comenta também, deixa a sua dica, deixa a sua crítica que seja, tá? Para nos ajudar, dê a sua sugestão, tá? De vídeo, enfim, comenta, vamos conversar, joga esse vídeo no grupo da tua igreja, manda para os seus amigos, tá bom? Vamos juntos então nessa missão de falar da palavra de Deus, tá bom? Gente, nós vamos hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da CPAD da classe dos adultos. E olha só, estamos chegando já na lição de número 10. Estamos então entrando na contagem regressiva. A partir dessa aula, irão faltar apenas 3 lições para terminarmos esse trimestre maravilhoso. Estamos falando sobre Jesus no Evangelho de João. E o tema dessa revista é "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, gente, para você que quer subsídio, quer dinâmica, quer agregar mais na sua lição, vai lá na descrição porque tem link para te ajudar com isso, tá bom? Você vai encontrar muito material para a Escola Bíblica Dominical. Além disso, tem nossas redes sociais, onde você pode encontrar a gente, onde você pode dar suas sugestões, onde você pode também ter acesso a todo o material que a gente coloca aqui na aula, todo o recurso visual, a gente coloca antes lá no canal, no Telegram, Colégio do Discípulo EBD. Então, vai no Telegram, porque lá eu coloco sempre todo o material com antecedência. Tem um material muito bom lá, que eu não posso disponibilizar para você aqui, mas você pode ter ele em primeira mão no Telegram, antes mesmo da aula sair aqui no YouTube. São os nossos PDFs, tá? Então, tem lá diversas páginas com todo esse recurso visual que a gente usa aqui, tá bom? Também tem a página no Facebook, também tem o nosso grupo no WhatsApp, que é muito bom, Colégio do Discípulo, onde você vai ter acesso a outros criadores também de dinâmicas, de materiais, tá? Então você vai ter uma galera aí que de repente você até conhece também do YouTube, que também coloca materiais lá. Então é muito bom, entra lá, tá? E aproveite para acrescentar mais a sua Escola Bíblica Dominical. Não caia na ignorância de achar que a sua aula tem que ser apenas abrir a revista, ler a revista e pronto. Não. Tá? Dá para dar o arroz com feijão, mas se você puder trazer também, né, uma combinação boa para o seu arroz e feijão, é muito bom, vai edificar sua aula, vai ajudar os alunos. Então, vai lá, procura materiais, agregue mais, acrescente mais na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje tem novidade, tá? Vou trazer uma novidade muito boa para você aqui hoje, então fica até o final, assista essa aula, porque ao decorrer da lição eu vou falar aqui sobre essa novidade, tá bom? Antes de tudo isso, eu quero começar orando com você, porque obviamente nós dependemos de Deus. Então eu quero orar a Deus para que Ele nos ilumine, para que Ele nos abençoe, para que essa aula seja uma bênção. Pai, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos faça entender a Tua palavra e nos faça transmitir, Pai, com autoridade, com eloquência, em nome de Jesus,
Dê criatividade, Pai, para esse professor. Que ele possa dar uma aula com excelência para a tua honra e tua glória. E que essa aula aqui hoje, Pai, seja abençoada, marcada, para que nós possamos lembrar, Pai, de tudo que o Senhor quer falar conosco. Abençoe e que sejamos edificados pelo ensino da tua palavra, pelo aprendizado da tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. E juntos seremos sempre edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, na lição passada, nós vimos a lição de número 9, com o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. E, na ocasião, nós apresentamos a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Discernimos a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E também nos conscientizamos que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Hoje nós vamos para a lição 10, que tem como título A Promessa do Espírito. Lição essa que será ministrada no dia 8 de junho. Olha que interessante, dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes nós vamos falar um pouco sobre Atos 2, vamos falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, vamos falar um pouco sobre a promessa do Espírito. Muito importante, é muito interessante. Precisamos pregar mais, falar mais, ensinar mais sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre o batismo do Espírito Santo. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco com isso. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A verdade prática diz que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então, essa promessa, ela não está limitada, como também a grupo ou a época, tá? Porque tem também um grupo que acredita que essa promessa foi só para o passado. Então, gente, a palavra promessa, do grego apangelia, no texto usada, né, significa um compromisso feito com autoridade, um pronunciamento garantido de algo que será concedido. Então, no contexto do Novo Testamento, a Pangelia frequentemente se refere ao derramamento do Espírito Santo. Nós temos duas palavrinhas, então, aqui muito boas, que é a promessa e o arrependimento. Já a palavra no grego para arrepender-se, ou arrependam-se, né, indica uma mudança de mente, coração e direção. Não é apenas um remorso emocional, mas transformação espiritual. A promessa não é automática. A promessa, ela é ativada por um coração que se rende. O arrependimento é o portão que abre acesso à promessa. Então, qual é a promessa? Se arrependendo, né, receber o dom do Espírito Santo. A palavra dom, né, que é dória, carrega o sentido de um presente voluntário e gracioso. A presença do Espírito não é um privilégio de uma elite espiritual, é uma herança, tá? E a herança de todo o povo de Deus, de todo aquele que crê, daquele que se arrependeu, né? E que crê no Evangelho. Então, gente, na aula dessa semana, nós vamos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos. Em João, no capítulo 14, no capítulo 16 e também no capítulo 22. Não é por acaso que, ao se aproximar da crucificação, Jesus confortou os seus seguidores, garantindo que não estaria desamparado, mas que receberiam o Espírito Santo como consolador e guia. Assim sendo, o nosso objetivo nessa lição é analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que esses cumpram a vontade de Deus. E, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. A leitura diária, na segunda-feira, está em João 14, do 16 e também 26. Jesus garante que enviará o Consolador, o Espírito Santo. Terça-feira, 1 Coríntios capítulo 6, do 17 ao 19. O Espírito Santo habita em nós e nos purifica.
Quarta-feira, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 9 ao 14. A capacidade vivificante do Espírito Santo. Na quinta-feira, Gálatas 5, do 16 ao 22. O Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. Sexta-feira, Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. A promessa de receber poder por meio do Espírito. E sábado, Atos capítulo 2, do 1 ao 4. O maravilhoso derramamento do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 3 capítulos. João capítulo 14, do 16 ao 18, também versículo 26, Atos capítulo 16, versículo 7, versículo 8 e versículo 13, e também Atos capítulo 20, versículo 21 e versículo 22. João capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 20. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então Jesus havia anunciado aos seus discípulos que em breve não estaria mais com eles. Então os consolou falando do Espírito que o Pai enviaria para capacitá-los a fazer grandes obras. Além de lembrá-los de tudo quanto ele os ensinou, no capítulo 14, 26, bastaria apenas crer com o coração íntegro e os discípulos fariam obras maravilhosas. Jesus afirmou que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Capítulo 14, versículo 12. Neste capítulo, vamos considerar 2 momentos significativos. Primeiro, quando Jesus declara que os seus discípulos receberam o Espírito, que inicialmente atuaria na vida do homem, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo executado no Calvário, capítulo 16, versículo 8. E em segundo lugar, após a obra regeneradora, o crente receberia o Espírito em sua vida para viver uma vida vitoriosa nesse mundo. Não muito depois da obra expiatória de Cristo, o Espírito Santo viria sobre todos como a promessa do Pai. Até que se concretize a promessa, Jesus ensina a importância da oração para se obter as bênçãos prometidas aos que creem no seu nome. Então Jesus, na continuação do seu sermão, depois de garantir que a morada celestial já estava preparada para os seus discípulos, fez uma promessa: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Capítulo 14, 16. Ele ainda não havia enfrentado o Calvário nem a morte. Mas depois de tudo isso, e após a ressurreição, Jesus falou aos discípulos: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Depois de 40 dias, com eles, após a ressurreição, e faltando apenas 10 dias para o cumprimento da promessa, Jesus falou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 4. Enquanto Cristo estava nesse mundo, ele era o Consolador, mas prometeu que o outro Consolador seria enviado pelo Pai. Então é uma promessa feita antes do Calvário. O mapa mental nos mostra que a nossa lição ela está organizada da seguinte forma. Hoje a palavra-chave é Espírito. Então vamos ver o Espírito nas Escrituras, um panorama bíblico e teológico. Tá? Tem uma novidade que eu vou falar para vocês aqui, tá? De uma parceria de diversos grupos aqui, diversos canais
sobre a escola bíblica dominical. Para você que é amante da escola bíblica dominical, aguarda mais um pouco, que daqui a pouco, no decorrer da aula, eu vou te falar que novidade é essa para ajudar a sua escola bíblica dominical, tá? Então, olha só, o Espírito nas Escrituras, um panorama bíblico e teológico. Primeiro, o Espírito como princípio de vida. No hebraico, ruach, e no grego, pneuma. Deus sopra o fôlego de vida em Adão. Em Gênesis 2:7, a palavra é ruach. Em 1 Coríntios 2:11, a palavra utilizada, do grego, é pneuma. Segundo, o Espírito como atitude e disposição interior. Em vários textos, espírito representa a disposição interior de uma pessoa, seja de humildade, orgulho, tristeza ou fervor. Por exemplo, em Salmos 51:10, espírito reto. Ou na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, fervor de espírito. Em terceiro lugar, espíritos maus ou demônios. Pneumata, poneira, no grego, que as escrituras também usam pneuma para descrever seres espirituais malignos. Jesus expulsava espíritos imundos. Marcos 1:23. E Paulo nos alerta contra espíritos enganadores em 1 Timóteo 4:1. E em quarto lugar, o Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh ou o Pneuma Hagion. O clímax da revelação sobre o Espírito é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele aparece desde Gênesis 2:1, pairando sobre as águas, até o Apocalipse, intercedendo com a igreja em Apocalipse 22, versículo 17. Então, esse é o panorama do Espírito nas Escrituras. Que panorama interessante, bíblico, teológico, fornecido pelo EBD Mais Subsídios, pelo pastor Joiá de Serra. Então, essa lição tem como objetivo analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus, e evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. E aí, para isso, como que essa lição está organizada? No primeiro tópico, nós veremos a promessa do Pai, que está dividida em 3 subtópicos. Jesus enviará o Consolador, subtópico 2. O Consolador, subtópico 3. Não vos deixarei órfãos. O segundo tópico, o Espírito habita os discípulos, subtópico 1. João 20:22. Subtópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. E no terceiro subtópico, o tema é um episódio anterior ao Pentecostes. No terceiro tópico, veremos a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Subtópico 1, de repente. No segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. E em terceiro lugar, veremos que começaram a falar em outras línguas. A introdução diz que nessa lição vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, já vou começar com um cartaz, a perspectiva a respeito do Espírito Santo em Atos 2. A promessa pentecostal é universal. O Espírito habita em toda pessoa regenerada e salva por Jesus, tá? João 14, 16 ao 17, 1 João 4, 13 e Romanos 8, 9. Ao mesmo tempo, Jesus quer batizar os crentes com o Espírito Santo, revestindo-os com poder para o serviço do Senhor, tá? Atos 1, 5, Lucas 24, 49 e Atos 2, do 1 ao 4, também 32 e 33. Em Atos 2, 17, o poder da parte de Deus é para todos, em todos os países, povos e raças do mundo. Isso é visto no emprego das seguintes expressões. Sobre toda a carne, que fala da imparcialidade, sem discriminação. Vossos filhos e filhas, ou seja, o revestimento é para toda a família, para o lar. E vossos jovens e velhos, sem distinção de idade. Deus quer usar a todos. E servos e servas, sem distinção também social. Deus começa a abençoar os que são pequenos em si mesmo. Salmos 115, verso 3. Então vejamos no primeiro tópico a promessa do Pai. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. Subtópico 2, o Consolador. E subtópico 3, não vos deixareis
órfãos. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. Mas antes da gente entrar aqui no subtópico, tá? Antes de falarmos sobre Jesus enviando o Consolador, eu quero falar com você sobre essa novidade que a gente vai explorar durante essa aula e que a gente vai explorar bastante no nosso canal, em todas as nossas redes sociais, que é a campanha Não Deixa a EBD Morrer. Que campanha é essa? Você está vendo aqui, né, do lado direito do vídeo, né, que nós temos um slogan, hashtag Não Deixa a EBD Morrer. E que campanha é essa? Já tem alguns canais, algumas fontes, né, alguns criadores de conteúdo para EBD, algumas ferramentas que são muito importantes no nosso meio do ensino bíblico, que é o EBD Mais Subsídios, que particularmente e a gente aqui sempre usa os materiais. Tem o EBD Digital, o Gospel Trends, que é um canal também muito bom, tem um grupo no WhatsApp também, tem o site deles, tem também EBD Interativo, e também o TD Mode, que é outro grupo também no WhatsApp, que promove um trabalho voltado para EBD. Nós estamos unidos na seguinte campanha. O que nós temos visto, né, em todo o Brasil é um panorama muito preocupante da Escola Bíblica Dominical. Locais que a Escola Bíblica Dominical está estagnada, não cresce, não avança. Locais que a Escola Bíblica Dominical está doente, não tem investimento, não tem interesse, a Escola Bíblica Dominical não cresce. E, infelizmente, locais, igrejas, onde nem existe mais Escola Bíblica Dominical. Então, pensando nisso, nós nos unimos como uma só voz para ajudar a Escola Bíblica Dominical na sua igreja. E não é pensando em te vender curso, não é pensando em lucrar com nada. É totalmente gratuito, acessível, e nós vamos te oferecer essa ajuda. Como? Eu vou falar com você ao decorrer dessa aula, você vai entender, mas antes eu já te adianto. Lá na descrição tem um link para você participar de uma enquete que a gente está fazendo, tá bom? Você ama a escola dominical? Você pode ser aluno, professor, superintendente e até o pastor. Se você é o pastor da sua igreja, mas está com dúvida, não sabe como resgatar a sua escola dominical, não sabe como investir na sua escola dominical, não sabe como fazê-la crescer, primeiro passo que você vai dar, entra lá na descrição e participa da nossa enquete, tá bom? E depois eu vou falar com você como que a gente vai aqui se disponibilizar para ajudar a tua igreja, tá bom? Vamos voltar para a lição e ao decorrer da lição a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, Jesus enviará o Consolador. Então, Jesus, na iminência de sua partida, ele oferece aos discípulos uma das mais poderosas garantias de sua continuidade. Ele diz, eu rogarei ao Pai. Olha que legal isso. O próprio Jesus foi quem rogou ao Pai pelo Espírito. Tá? E ele vos dará outro Consolador, uma certeza. Eu vou rogar e ele vai dar. O outro Consolador. Ou seja, é outro. Tá? É outra pessoa. E é Consolador. E para quê? Jesus também fala o propósito disso. Para que fique convosco para sempre. Isso está em João capítulo 14, versículo 16. Então aqui, a promessa do Consolador é apresentada como a resposta divina do quê? Da ausência física de Jesus. Enquanto Jesus estava presente, ele era o Consolador. Agora ele deixaria um outro Consolador. E o verbo grego, né, docei, ele dará, reforça a ação contínua e voluntária do Pai em enviar o Espírito. Essa promessa não é uma invenção da igreja primitiva, mas uma verdade proferida pelo próprio Senhor, enraizada na economia trinitária da salvação. E é muito interessante o termo outro, né, que aqui no texto grego é alon. E esse outro aqui carrega o sentido de um outro do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza. Então está sugerindo, apontando que o Consolador viria com a mesma essência e a mesma natureza de Jesus. Mas também, isso não apenas reafirma a divindade do Espírito, mas também a sua perfeita harmonia com o Filho e também com o Pai. Então, a Trindade se revela aqui de modo relacional. Olha que interessante. O Filho roga, o Pai envia e o Espírito permanece, consola, ajuda, tá? Então, essa dinâmica trinitária é essencial para entender a promessa do Espírito não como um evento isolado, mas como parte do plano eterno de Deus. Esse Consolador não seria temporário ou condicional, mas eterno. Jesus disse, para que fique convosco para sempre. Então isso contrasta com a presença temporária de Cristo em seu ministério terreno. O Espírito Santo seria o companheiro perene dos crentes, habitando com eles e também dentro deles, ou dentro de nós, vamos dizer assim. A promessa do Consolador não é apenas para um alívio à tristeza dos discípulos, mas vai muito além disso. Tá?
Não é só para amenizar a tristeza dos discípulos diante da despedida, né, da partida de Cristo, né, mas é a inauguração de uma nova era, a era da habitação divina e contínua. Não sei se você está lembrando enquanto eu estou falando, mas a gente estudou isso aqui, ó, na lição 9 do trimestre passado. Então também uma dica que eu te dou, tá, professor? Traga alguns pontos do trimestre passado, tá? Quem é o Espírito Santo? Explica quem é o Paracleto, né? Quem é o Espírito Santo, aqui na lição 9 do trimestre passado. Aqui você vai ter o que é Consolador, o que é o Paráclito, qual o uso dele no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, a deidade, os atributos, as obras do Espírito, tá? Então é muito bom que você traga a memória dos seus alunos, traga sempre a memória dos seus alunos, tá? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Pergunte aos seus alunos, por que você é pentecostal? Porque nós cremos na contemporaneidade dos dons. Nós não somos cessacionistas, que dizem que os dons do Espírito cessaram. Mentira. O Espírito Santo, ele veio como uma promessa eterna. Tá? Ele está conosco, nos capacitando, nos guiando. Tá? É isso que a gente vai ver mais ainda nessa lição. O Espírito Santo e Jesus, um só Deus, juntamente com o Pai. Então, falando um pouco ainda da Trindade, né? A pericorese, nós vimos também no trimestre passado muito isso, né? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das três pessoas da Trindade, uma na outra. O Espírito e o Filho são consubstancial, ou seja, da mesma substância, conforme João 14, 26. O Filho é consubstancial com o Pai. João 10, 30, ele disse que ele e o Pai eram um somente. Da mesma forma que o Espírito Santo é um com o Filho. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, o Espírito Santo é alguém como Jesus em substância, poder e glória. Tá? Por isso que é bom você vasculhar o trimestre passado, porque vai te mostrar os atributos, vai te mostrar as obras, a personalidade do Espírito Santo, e você vai ver como que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Tá? O efeito prático da pericorese. Na verdade, quando glorificamos a Deus em um culto, o Filho e o Espírito Santo são glorificados juntamente com o Pai. Filipenses 3,30. Da mesma forma como damos glória a Jesus, o Espírito e o Pai são glorificados juntamente com o Filho. Apocalipse 5, 6 e versículo 13. Então nós adoramos ao Pai através de Cristo por meio do Espírito. Subtópico 2, o Consolador, o Paráclitos, né, e o Allos. A palavra Paráclitos nada mais é do que uma referência no grego para Consolador. É riquíssimo em seu significado. Ele deriva-se de para, que é ao lado, e kaleo, que é chamar. E significa literalmente aquele que é chamado para estar ao lado. No mundo jurídico grego, Paráclitos era o advogado de defesa, né? Alguém que intercede, conforta e orienta. No contexto joanino, o Espírito é o defensor divino, é o guia que revela a verdade e o intérprete das palavras de Cristo. Ele é enviado não apenas para consolar emocionalmente, mas para ensinar, para lembrar e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, em João 16, 8. E o termo allos, que é usado em João 14, 16 para outro, é diferente de héteros, que denota algo de natureza distinta. Ao usar allos, João indica que o Espírito é da mesma essência que Jesus. Não se trata de um substituto inferior, como alguns querem dizer. É outro consolador, porque é outra natureza. Ou é um ser inferior, como diz o subordinacionismo. Lembra que a gente aprendeu no trimestre passado? Isso é crucial para a pneumatologia pentecostal. Porque nós reconhecemos no Espírito a plena divindade, não como força ou energia impessoal, mas como uma pessoa, com vontade, intelecto e emoções. A combinação de Paráclitos e Allos eleva a promessa do Espírito a um nível relacional e trinitário. O Espírito Santo não é um plano B de Deus, mas é a continuidade e a profundidade do plano A. Deus em nós. Ele é a manifestação permanente do cuidado de Cristo por sua igreja, com poder, verdade, amor. Esse entendimento enriquece a espiritualidade pentecostal
e reconhece a atuação pessoal e também contínua, tá? Do Espírito Santo em cada aspecto da vida cristã. Então vejamos o outro Consolador. Jesus disse que o Pai enviará o Espírito Santo a fim de estar para sempre com a igreja, consolá-la em suas angústias e guiá-las pelas veredas da verdade. 4 verdades são destacadas aqui sobre o Espírito Santo. A primeira, João 14,16, há 2 palavras gregas que nós acabamos de ver, héteros, né, que é outro, diferente, e alos, que é outro, igual, da mesma substância. O Espírito tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. O Espírito é outro Consolador, e não um outro Consolador. Tá? Segundo, é a fonte da verdade. O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito Santo, pois o mundo anda enredado pelo engano, alimentado pela mentira, perdido num mundo emaranhado de ideias. O Espírito Santo é a fonte da verdade. A terceira verdade aqui destacada sobre o Espírito Santo é o versículo 6 na parte B, para que fique para sempre. Ele é o consolador permanente dos discípulos. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos. Daria a eles consolo nas angústias, direção nas horas difíceis e poder nas horas cruciais. E a quarta verdade é o Deus habitando em nós, versículo 17b. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos. O Deus Emanuel, né, que é Deus conosco, voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, está em nós, mora em nós. Nós precisamos entender isso aqui. Em louvor que fica, Espírito vem, o Espírito habita em nós. Ele já veio, gente. O Espírito não vai vir, o Espírito já veio. Ele precisa lembrar que o Espírito Santo habita dentro de nós. Sabe, precisamos dar mais valor para o Espírito Santo, falar mais do Espírito Santo, buscar mais o Espírito Santo. Orar ao Espírito. Louvar, glorificar o Espírito. Tem um livro muito bom, Espírito Santo, Deus Esquecido, que é um convite a voltarmos a falar do Espírito. Principalmente nós que somos pentecostais. Tá? Sobre o tópico 3. Não vos deixareis órfão. E isso aqui está em João 14,18, onde Jesus afirma com ternura: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Versículo 18, a palavra órfãos é orfânos. Não se refere apenas à ausência de um pai biológico, mas à sensação de abandono, o desamparo, a vulnerabilidade, vamos dizer assim. E isso, claro que no contexto espiritual. Abandono espiritual, ausência espiritual, essa sensação de desamparo espiritual. No contexto judaico, um órfão era alguém exposto à exploração, né, sem proteção, sem legado. Ao prometer que não deixaria os discípulos órfãos, Jesus está falando de cuidado, de proteção e continuidade espiritual por meio do Espírito. A promessa do Espírito, então, é mais do que uma capacitação para o ministério, conforme algumas pessoas veem. Tá? Ela é a presença que garante identidade, garante filiação. O Espírito nos conecta à paternidade de Deus. Romanos capítulo 8, 15 e 16. Então Jesus está confirmando que não somos deixados à mercê do mundo. Jesus está dizendo, mesmo que eu vá, eu estarei com vocês. De uma outra forma agora. E qual seria essa forma? Pela presença do Espírito. O Espírito Santo não é um visitante, conforme alguns tratam o Espírito Santo. Espírito vem, fica cantando, Espírito vem. Está na igreja, fica orando, Espírito Santo vem agora, Espírito Santo, ele é uma habitação, ele não é visitante, ele é um residente divino. E isso reforça a teologia da habitação e da adoção. Nós somos adotados como filhos porque cremos em Cristo e recebemos o Espírito, que nos concede o direito de ser chamados filhos, de ser adotados. Essa promessa desafia qualquer espiritualidade individualista ou desamparada. A teologia pentecostal, enraizada nesse texto, proclama que o Espírito não apenas age em dons e milagres, mas afirma a nossa identidade de filhos de Deus. Tá? E, por favor, para de diminuir o Espírito Santo. Achar que o Espírito Santo é só para 2 horas de culto. O Espírito Santo é só para te dar poder. E que poder também, né, que a gente está vendo hoje, para ficar rodando dentro de igreja, para te tomar no momento do culto e você falar em línguas. O Espírito Santo é bem mais do que isso, gente. Agora, por que convinha a vinda do Espírito Santo? Em João 16,7, lemos que era necessário Jesus ir para que o outro Consolador venha. O vocábulo grego parácletos significa alguém chamado para
lado de outrem, a fim de ajudar. 2 Coríntios 2,10. Então era necessário, né, os discípulos, e a igreja também, né, ter alguém ao seu lado. Também convinha, porque, devido à consumação, o plano da redenção, os discípulos deveriam proclamar o evangelho com poder. E isso só era possível com a assistência do outro Consolador. E também porque o Espírito Santo está encarregado de um ministério perpétuo entre os discípulos, e no íntimo deles, os consolando. E por último lugar, convinha que o Espírito Santo viesse devido à missão da difícil transmissão do Evangelho para o mundo hostil. A igreja necessita da presença divina para realizar a sua missão evangelizadora. Sem o Espírito Santo, é impossível cumprirmos a grande comissão. Sem o Espírito Santo, a igreja não teria chegado até os confins da terra, porque é ele que dá o poder, crente, não para ficar dentro da igreja rodando, mas é o poder para ser testemunha, é para pregar o evangelho, é para ir aos confins da terra, é para ter autoridade para pregar a palavra. Tá bom? Então, como resumo, Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. E glória a Deus, porque essa promessa é para nós. Tópico 2. O Espírito habita os discípulos. Subtópico 1. João 20, 22. Subtópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Isso é muito interessante. E subtópico 3. O episódio anterior ao Pentecostes. Então vamos ver o subtópico 1. João, capítulo 20, versículo 22. Qual o contexto imediato? Tá? O versículo de João 20, 22 diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse momento acontece após a ressurreição, tá? Em um ambiente de medo e confusão, conforme descrito nos versículos anteriores. Lembrando que agora a gente pulou de Atos 14 e estamos vendo o contexto de Atos 20, tá? Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas de medo dos judeus. Versículo 19. Jesus já tinha sido morto e os discípulos estão com medo. E Jesus aparece entre eles mostrando as suas mãos e o lado como prova de sua vitória sobre a morte. Tá? A paz proclamada por Cristo é seguida da missão e do sopro espiritual. Então, no contexto imediato de João 20, do 23 ao 31, vemos a conexão entre o envio dos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, né, Jesus fala, e a recepção do Espírito. E o que isso mostra? Isso mostra que o envio missionário não pode ser separado da capacitação espiritual. Eu preciso do Espírito Santo para cumprir a grande comissão. Então, a regeneração dos discípulos, em João 20, 22. Tá? A outorga do Espírito Santo por Jesus aos discípulos no dia da ressurreição não foi, é importante você entender isso, eu já vi confusão com esse texto, isso aqui não foi o batismo no Espírito Santo como ocorreu no dia do Pentecostes, em Atos 2. Tá? Na última reunião de Jesus com os discípulos, antes de sua crucificação, ele prometeu que eles receberiam o Espírito Santo como aquele que os regeneraria. Né? João 14, 17. Ele habitará convosco e estará em vós. Essa é a promessa para o Espírito habitar no crente, e não a de poder para testemunhar, tá? De Atos 1,5 e Atos 2,8. Tá? Era a promessa da regeneração. O imperativo recebeis o Espírito Santo estabelece o fato que o Espírito Santo, naquele momento histórico, entrou de maneira inédita nos discípulos para habitar neles. Antes dessa ocasião, os discípulos eram verdadeiros crentes em Cristo e seus seguidores, tá? Mas segundo os preceitos do antigo concerto. Porém, eles não eram plenamente regenerados no sentido da nova aliança. Tá? Então, o que ocorre aqui é a regeneração dos discípulos, para que em Atos 2, então, venha a capacitação do Espírito Santo. Vamos lá. Seu aluno vai perguntar, aqui quando assoprou o Espírito Santo foi o quê? Você vai responder, foi a regeneração dos discípulos, conforme a promessa que Jesus tinha feito antes da crucificação. E o que acontece em Atos 2 é a capacitação que Jesus promete depois da ressurreição. Então, antes do Pentecostes, eles receberam essa regeneração. Depois, no Pentecostes, eles receberam o poder. Vamos ver então o subtópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Então, é o
infusão, né, ou e regeneração. Porque essa expressão assoprou sobre eles, em João 20, 22, ela utiliza o verbo grego infusão, que aparece apenas aqui no Novo Testamento, mas tem precedentes importantes do Antigo Testamento, do grego, né, da Septuaginta. Em Gênesis 2,7, Deus assoprou as narinas do homem, o fôlego de vida. Então essa ligação é profundamente simbólica e teológica. Assim como o primeiro homem recebeu a vida física pelo sopro divino, agora os discípulos recebem a vida espiritual pelo sopro do Cristo ressurreto. Esse ato tem implicações regeneradoras. O Espírito Santo é a fonte da nova vida em Cristo, conforme o ensino do próprio João. No capítulo 3, versículo 5 e 6, na conversa com Nicodemos, a gente estudou aqui, né, na lição 2, se não me engano, né, sobre a regeneração, o novo nascimento. Isso ocorre aqui em João 20, 22. Jesus ele sopra sobre os discípulos como símbolo, né, da infusão da nova criação. Eles são regenerados, eles nascem de novo espiritualmente pela ação direta do Espírito. Então, a presença do Cristo ressurreto é essencial para esse novo nascimento. Portanto, o sopro em João 20 não é apenas simbólico, mas é efetivo. Ele marca a transição dos discípulos do antigo para o novo pacto. Eles estavam como qualquer outro ser humano antes de Cristo, mortos em seus pecados e delitos. O que o Espírito Santo faz é trazer a vida espiritual novamente, é avivar, é regenerar, fazer o homem nascer de novo, fazer o nosso espírito ser vivificado, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo, pela ação do Espírito Santo. Antes, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, esse assoprou sobre eles, né, o assopro sobre eles de João 20, 22, essa palavra grega, traduzida como soprou, que eu falei que é infusão, ela tem um uso muito especial em João, porque o uso que João faz desse verbo, nesse versículo, indica que Jesus estava lhes ortogando o Espírito Santo, a fim de produzir neles uma nova vida e a nova criação. Então os discípulos receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, e o Espírito Santo passou a habitar neles e os regenerou. Tá? Isso também é importante para a gente entender que o crente que não é batizado no Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo nele sim. Claro que isso depende. Né? Ele tem o Espírito Santo se ele é regenerado, se ele nasceu de novo, se ele realmente se converteu, se arrependeu, se ele obedece à palavra de Deus. Né? Ele é um salvo. Ele tem o Espírito Santo habitando nele. Ter o Espírito Santo não significa ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais isso. O subtópico 3, o episódio anterior ao Pentecostes. E agora que a gente vai ver isso. Justamente regeneração e batismo. Porque é vital compreender que em João 20, 22 e Atos 2 são episódios distintos e complementares. Na verdade, um complementa o que ocorreu no outro. Em João 20, os discípulos são regenerados. Em Atos 2, são batizados no Espírito Santo. Então, essa ação é distinta e é clara na teologia pentecostal clássica e é confirmada pelo próprio progresso da narrativa lucana. A regeneração acontece pela fé no Cristo ressuscitado. Ela é simbolizada pelo sopro de Jesus. É o início da nova vida. Já o batismo no Espírito é uma experiência subsequente. Ela é destinada a capacitar aquele que já foi regenerado. Então, o batismo com o Espírito Santo é destinado a capacitar o crente para o serviço e testemunho. O batismo no Espírito, conforme registrado em Atos 2, é acompanhado de sinais visíveis. Você vê o vento, línguas como fogo, tá? Falar em outras línguas. Isso marca o início de um cumprimento da promessa de Joel. A regeneração não tem esses sinais internos, até porque é um ato interno. Ocorre dentro, na natureza do ser humano, no caráter. Ela é interna e é invisível, mais profundamente transformadora. Portanto, como Jesus usa também lá em João 3, um sinal que é visível em Atos 2, que é o vento, também é usado como símbolo em João 3. Assim como o vento vai, né, e ninguém sabe de onde veio ou para onde vai, né, isso significa que, assim como o vento é invisível, mas a sua ação é visível, a regeneração ela ocorre no interior, ela é invisível, porém ela traz consigo ações que são visíveis, mudanças que são visíveis. Então, é uma ação interna, tá, invisível, mas que é profundamente transformadora. Enquanto o sopro em João 20 é um ato discreto e íntimo, o Pentecoste é público, é barulhento. Não estou dizendo aqui que a igreja barulhenta é a igreja avivada. Não estou dizendo aqui que tem que ter fanatismo, que tem que ter descontrole emocional. Não é isso que eu estou dizendo, mas que houve sinais externos. O Pentecoste, né, foi impactante e transformador para o corpo coletivo da igreja.
Portanto, João 20 prepara os discípulos espiritualmente para o que viria em Atos 2. Por isso que é complementar. Tá? Não chega em Atos 2 quem não chegou em João 20. Não é batizado com o Espírito Santo quem não foi regenerado. Primeiro tem que receber a vida. Porque primeiro os discípulos receberam a vida, a regeneração, para depois receber o poder, que é o batismo. E, gente, isso é a teologia pentecostal. Eu faço um apelo aqui para aqueles que gostam de criticar pentecostal, que pare de comparar neopentecostal com pentecostal. A teologia pentecostal é clara em dizer que a ação do Espírito Santo não toma o sentido de ninguém, não causa descontrole emocional, desordem no culto. Isso não é pentecostalismo, isso é neopentecostalismo. A teologia pentecostal entende que esses dois momentos, embora possam ocorrer simultaneamente em algumas experiências, tá? Dadas exceções, é uma ação distinta e é essencial para compreender o papel e a plenitude da promessa do Pai. Então foi um episódio anterior ao Pentecoste. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2:4 seguiu-se após a primeira experiência de João 20 e 22. E estas duas obras do Espírito Santo, a regeneração e batismo na vida dos discípulos, são para todos os crentes. Não cai nessas que você está vendo aí no YouTube, nesses falsos ensinos. Isso aqui foi só para a igreja primitiva, foi só para os apóstolos, tá? Não tem um texto bíblico que diz que os dons cessaram, tá? Que o Espírito Santo hoje não batiza, que Jesus, melhor dizendo, tá, gente? Se seu aluno perguntar quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus, tá? Quem disse que Jesus não batiza com o Espírito Santo hoje? Isso é para hoje, isso é para os nossos dias. Incentive, gente, essa lição especial. Incentiva os seus alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Creia que você pode ser um professor avivalista, que no final da sua aula você faça uma oração e as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo, ou o renovo espiritual, se for o caso. Então, gente, nós recebemos o Espírito Santo e somos regenerados. E a seguir, precisamos experimentar o batismo no Espírito Santo para recebermos poder para testemunhar o Evangelho. Também frise isso. O poder do Espírito Santo é para ter autoridade, para ter poder, para ser testemunha, para pregar o Evangelho. Tá bom? Então, como resumo, João 20, 21, 22 refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o tópico 3 traz como título a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Subtópico 1, de repente. Subtópico 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. E subtópico 3, e começaram a falar em outras línguas. Então, subtópico 1, de repente. Atos 2:2 inicia como uma expressão impactante. De repente. É o exaiphnés. Essa palavra denota algo inesperado, repentino, né? Como uma visitação divina súbita. O Espírito não foi invocado nem manipulado. Ele veio soberanamente, marcando o início de uma nova era. O som como que de um vento impetuoso, que é o Pnós Iaias, encheu a casa, evocando a imagem do Ruach de Deus, do Antigo Testamento. O Espírito que pairava sobre as águas e que moveu os profetas no Antigo Testamento. Esse mesmo é visto no Novo. As línguas repartidas como que de fogo, que se assentaram sobre cada um deles, no versículo 3, também tem forte conotação teofânica. O fogo, na tradição bíblica, representa a presença e também a santidade de Deus. Por exemplo, em Êxodo 3:2, em Hebreus 12:29, que Deus é fogo consumidor. Esse fogo não consome, mas capacita. Então, cada crente recebeu sua porção pessoal da unção, demonstrando que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, não apenas sobre os líderes ou os profetas. Isso cumpre literalmente Joel capítulo 2, versículo 28, e é o marco da nova dispensação do Espírito. O contexto histórico é significativo. Era o dia de Pentecostes, uma festa agrícola e também a celebração da entrega da lei no Sinai. Agora, no mesmo dia, a nova lei do Espírito é escrita não com tábuas de pedra, mas nos corações, conforme Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 3:3. A promessa do Pai
se cumpre no tempo e no modo estabelecidos por ele próprio. E se cumpre com sinais visíveis, também sinais audíveis e espiritualmente transformadores. O significado de Pentecostes. Gente, tem gente que fala para mim assim, eu não gosto desse termo pentecostal. Pentecoste era o nome da festa. Pentecoste era algo do Antigo Testamento. Gente, Pentecoste, pentecostal, é só um termo, tá, que traz ênfase à ideia de que quem é pentecostal é aquele que crê na contemporaneidade dos dons, em nossos dias, para a igreja. O Espírito Santo atua hoje, distribui dons à igreja de Cristo. Tá? Então, o significado do Pentecostes, claro que era uma das 7 festas sagradas de Israel. A quarta era Pentecostes, está lá em Levítico 23, 15 e 16. Também chamada de Festa das Semanas, Deuteronômio 16, 10. E Festa da Colheita, em Êxodo 23, 16. Essa festa era a segunda maior festa do calendário judeu. Essa festa ocorria no 3º mês, que era o Sivan, mais ou menos em junho, e durava um dia. Ocorria 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecoste, que significa 50º. Então, observemos 4 sinais no Pentecoste. O som vindo do céu, em Atos 2:2, o vento impetuoso, em Atos 2:2, as línguas distribuídas, em Atos 2:3, e também em Atos 2:3, né, línguas repartidas como que de fogo. As manifestações externas de um som como que de vento poderoso e das línguas de fogo demonstram que Deus estava ali presente e ativo. E o subtópico 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. A frase todos foram cheios do Espírito Santo, no versículo 4, indica que o derramar do Espírito foi universal entre os presentes. Essa plenitude não se refere à regeneração, mas ao batismo no Espírito, tá? Uma experiência de capacitação sobrenatural para o serviço. Então, os discípulos já haviam crido, haviam sido regenerados, conforme a gente viu lá em João 20, 22, mas agora eles estão sendo imergidos, né? Literalmente, né, batizados, com o poder do alto, conforme prometido por Jesus lá em Atos 1, 5 e 8. A distinção entre regeneração e batismo no Espírito é clara. Na regeneração, o Espírito passa a habitar no crente. No batismo, o Espírito que já habita no crente transborda. Um é interno, o outro é externo e visível. O batismo no Espírito é evidenciado por sinais sobrenaturais, como línguas, profecias, ousadia e manifestação de dons. A regeneração salva, o batismo capacita. Tá? Outra coisa, ter dom, meu irmão, do Espírito, ser batizado com o Espírito, não salva ninguém, não. Tá? Não vem achando isso, não. Você lembra que Jesus fala? Naqueles dias muitos dirão, tem dom, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio. E a porta vai fechar porque tinham dons do Espírito, mas não se arrependeram e foram regenerados. Então, gente, ambas as experiências são essenciais, mas são distintas. Essa distinção ainda é válida hoje. Muitos cristãos são regenerados, mas não experimentaram ainda o batismo no Espírito com a evidência de línguas. A teologia pentecostal defende que essa experiência é contínua e está disponível, tá, hoje, e é necessária para a missão da igreja no mundo. Cheios do Espírito Santo, qual é o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecostes? Bom, significou o início do cumprimento da promessa de Deus em Joel 2, 28 e 29. Os discípulos foram do alto revestidos de poder. A promessa de Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e ao julgamento divino. Mediante este batismo no Espírito, os seguidores de Cristo tornaram-se continuadores do seu ministério terreno, Lucas 4,19. Continuaram a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo as mesmas coisas que Jesus começou não só a ensinar, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1 e João 14:12. Então o Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia pela salvação das pessoas
e tornar cheio aqueles que já receberam a Cristo. O Pentecostes foi o início das missões mundiais. Então, batismo no Espírito Santo, Atos 1:5 e Atos 2:4, a preposição com é a partícula grega em, que traduzida pode significar em ou com. Por isso, muitos usam a tradução no Espírito Santo. Da mesma forma, batizados com água pode ser traduzida para batizados em água. Então, Atos 1:8, recebereis virtude. O termo virtude é dunamis, tá? É a mesma raiz de dinamite, tá bom? Que significa poder real, poder em ação. O poder, né, do grego dunamis, significa mais que força ou capacidade. Designa aqui o poder divino em ação. O batismo no Espírito Santo é o poder celestial no interior do crente para testemunhar com grande eficácia. O batismo no Espírito Santo não apenas outorga poder para pregar Jesus como Salvador, como também aumenta a eficácia desse testemunho, tá bom? E agora a gente vai finalizar com um tema muito importante, subtópico 3, que começaram a falar em outras línguas. O falar em línguas, né, é o sinal inicial e físico do batismo no Espírito, conforme registrado em Atos 2:4. O verbo usado é lalein, que é falar, com o acréscimo de heterais glossais, que significa outras línguas. Isso aponta para línguas distintas das conhecidas naturalmente pelos falantes. Alguns estudiosos falam em xenolalia, ou seja, línguas humanas não aprendidas, como parece ter ocorrido em Atos 2, e outros em glossolalias, que é línguas espirituais desconhecidas, que é que Paulo relata na sua epístola em 1 Coríntios 12 até o 14. A glossolalia é mais do que um fenômeno linguístico. Ela é expressão espiritual, é uma oração mística e edificação pessoal, conforme 1 Coríntios 14, do 2 ao 4. No contexto de Atos, ela serve também como sinal para os incrédulos e como um meio de proclamação do Evangelho. A diversidade de línguas naquele dia aponta para a universalidade da mensagem cristã. Então Deus está invertendo Babel, né, e unificando pela linguagem do Espírito. Hoje, a glossolalia continua sendo uma experiência profunda e transformadora na vida da igreja. É a linguagem da intimidade com Deus, o canal do sobrenatural e a expressão de rendição total ao Espírito. A teologia pentecostal valoriza esse dom, tá, não apenas como evidência inicial, mas como parte vital da espiritualidade do crente. Ele nos conecta com o céu e nos capacita a vencer as limitações humanas na oração e na adoração. Então, diferente de Atos 2, que ali a gente vê o termo usado xenolalia para línguas humanas não aprendidas, ou seja, de falar em outros idiomas sem ter aprendido aqueles idiomas. E isso ajudou a pregar o evangelho em outras línguas. Já quando Paulo fala das línguas como a evidência, o sinal do Espírito Santo como o dom de falar em línguas, Paulo usa o glossolalia, que são línguas desconhecidas, tanto que Paulo chama de línguas estranhas. Não é uma linguagem humana. Então, saiba fazer distinção entre a glossolalia e a xenolalia, tá? E começaram a falar em outras línguas. A glossolalia, do grego glosso, que é língua, e lalia, que é falar em língua, é um dom sobrenatural concedido pelo Espírito Santo que capacita cada crente a fazer enunciados proféticos em línguas que lhes são desconhecidas. A xenolalia é o falar em línguas num idioma conhecido, estranhos apenas a quem fala. Então, em primeiro lugar, todos os crentes podem receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 2, todos foram cheios. Em segundo lugar, é uma bênção posterior à experiência de salvação. Atos 8, 11, 15, Atos 8, 14, 15 e Atos 19. Terceiro, é a capacidade da frágil natureza humana para cumprir a grande comissão. 2 Coríntios 4, 7 e Atos 1, 8. Quarto lugar, sua evidência inicial é o falar em línguas. E isso a gente vê em Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 19. Toda vez que o Espírito Santo era derramado, o texto diz, e falaram em outras línguas.
Tá? Então, o falar em línguas, em glossolálias, tá? É a evidência externa do batismo interno e tem uma relação estreita com o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 16 ao 22. Como resumo, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. E a nossa conclusão diz que a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia e se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo orienta-nos e consola-nos, além de nos dotar de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do Espírito Santo. Eu quero terminar orando com você, agradecendo a Deus por essa lição e pedindo a Ele pela lição presencial que vai ser passada em nossa igreja. Ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, queremos te agradecer porque Tu enviou o Espírito para nos consolar, para nos ajudar, para nos guiar nesse caminho, para nos iluminar, para que possamos entender Tua palavra. Nos deu, Pai, dons para que possamos exercer o ministério que o Senhor nos confiou. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, nos iluminando, nos enchendo de poder e autoridade para pregar a Tua palavra. Abençoe a aula desse professor, abençoe a nossa escola bíblica dominical. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Gente, não deixe a IBD morrer. Eu falei um pouco sobre a campanha, falei da enquete. Vai na descrição, vote. Conta pra gente qual é o cenário que está hoje na sua igreja. Como está a escola bíblica dominical na sua igreja? Se você quer ajuda para levantar a escola dominical na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil, responda pra gente a enquete. Clica também no link de convite do grupo no WhatsApp, Colégio do Discípulo. Entra no nosso grupo, porque lá no grupo no WhatsApp nós vamos estar divulgando, tá? Compartilhando as ferramentas que nós vamos te dar para ajudar na sua escola bíblica dominical e sempre divulgando, tá? O que nós vamos fazer para estar te ajudando. E é lá que você vai conseguir conversar com a gente, é lá que você vai conseguir receber as nossas instruções, os nossos passo a passo, tá bom? Nós vamos estar disponibilizando cursos para professor, nós vamos estar fazendo lives para ajudar você a melhorar a sua IBD, nós vamos estar conversando. Então isso vai ser feito através do WhatsApp. Vai na descrição, clica no link, entra no nosso grupo, porque nós vamos ajudar a sua IBD. Não vamos deixar a IBD morrer, tá bom? Esse é o primeiro passo de muitos. Primeiro, você tem que responder a enquete e depois entrar no grupo no WhatsApp. E a gente vai dando mais informações também aqui no canal. Eu espero ter ajudado a sua lição, espero também ajudar as demais lições, se Jesus permitir, se ele não voltar até lá. A próxima lição, a lição de número 11, tem como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Um abraço.